Há 5 minutos, ataques aéreos das Forças Armadas da Ucrânia atingiram um nível sem precedentes. Desastre nas profundezas da Federação Russa, histeria no Kremlin. Eles frustraram o plano contra a Ucrânia. Trump ouviu Zelensky. A China está envolvendo a Rússia em um nó. Moscou está de mãos atadas. Putin está gritão. A Turquia está alcançar os outros países. No mar, os russos estão prestes a receber uma surpresa explosiva. Uma armadilha que ninguém esperava. O ditador está deixando Moscou às pressas. Será que esse é o plano de fuga? Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Neste exato momento, os russos caíram no desespero. Putin está escrevendo cartas de despedida para várias regiões da Rússia ao mesmo tempo. As forças armadas da Ucrânia invadiram com força e mudaram o rumo dos acontecimentos. A frota aérea de Putin está vazia. O ditador se meteu numa enrascada séria. Falta literalmente um passo para o colapso do império. Drones e mísseis balísticos ucranianos entraram em ação. Os primeiros detalhes sobre o triunfo dos nossos estão na reportagem. É seguir. Principais alvos militares e energéticos da Rússia estão sob ataque. Em apenas um ataque, os russos perderam uma fábrica de manutenção de aviões, uma empresa de produção de drones, um terminal de petróleo, uma refinaria, um sistema de defesa antiaérea S-400 e, para completar, a cereja do bolo. O avião experimental a laser A-60, que a Rússia estava tentando reproduzir, já não poderá mais ser feito. Esse clarão foi visto pelos moradores de Taganrog. Naquela noite de terça-feira, fez muito calor por lá, principalmente na região da fábrica de manutenção de aviões Beriev. A empresa é especializada no desenvolvimento, produção em série, modernização e reparo de aviões anfíbios e complexos aéreos de uso especial. Em particular, aviões de detecção e controle por radar de longo alcance A-50. Além disso, na fábrica de aviões são realizados reparos capitais em aeronaves da aviação russa e a modernização dos bombardeiros estratégicos portadores de mísseis Tu-95 MSM. Ao lado da empresa também fica a principal base de testes dessa fábrica, o Aeródromo Militar Taganrog Sul. Aqui são guardadas unidades raras da tecnologia de aviação russa. Mais precisamente, eram guardadas unidades raras da tecnologia de aviação russa. Na base aérea foi atingido um avião A-60, ou, como também é chamado, laboratório voador. A aeronave foi projetada para testar armas a laser. É um desenvolvimento soviético. O projeto foi desenvolvido nos anos 1970 como parte da estratégia de criação de armas a laser anti-satélite da URSS. O avião se destaca por uma corcova específica. É justamente nela que está instalada a unidade de laser com potência de 1 megawatt. A ideia era que esse laser pudesse ou bloquear os dispositivos ópticos dos satélites inimigos ou até mesmo danificar sua matriz e outros equipamentos. Após o colapso da União Soviética, o projeto foi congelado. Mas os russos o ressuscitaram e por vários anos tentaram dar vida a ele novamente. Ao mesmo tempo, não deixavam de ameaçar o mundo inteiro com armas inovadoras. Em breve, o exército russo receberá armas capazes de eliminar o inimigo tanto em terra quanto no ar. Apenas 2 desses aviões foram desenvolvidos na União Soviética. Por isso, a destruição de um deles não é apenas um golpe doloroso para as ambições de Putin, mas devastador. Os russos já não conseguirão reconstruir seu laboratório voador, dizem os patriotas do IZ. Eles também sabem disso. Abrigos de proteção, realocação? Não, nunca ouviram falar. Em breve fará 4 anos desde o início da SVO. As desconexões idiotas da internet não ajudaram nem contra os drones inimigos, controlados inclusive por sistemas de comunicação via satélite, nem contra as filmagens feitas pelos moradores vocais. Imagens das chegadas. Provavelmente, uma medida eficaz seria a realocação dos aviões da região, que está quase todos os dias sob ataques de drones inimigos. Agora, dizer que esses foram ataques de drones, isso não é um fato comprovado. O Estado-Maior ucraniano declarou que drones Bars e mísseis de cruzeiro Lepton foram usados para atacar alvos estratégicos russos. Ele entrou na casa do Oká. Isso foi repugnante. Caramba, sério?
Durante o ataque a Taganrog, também foi atingida a empresa de fabricação de drones Molnia Atlantic Aero. Incêndios foram registrados no local, segundo relatos militares. Mas não foi só Taganrog. Explosões foram ouvidas em massa na região de Krasnodar. Os ataques atingiram o terminal de petróleo X-Caris, em Novorossiysk, e a refinaria de Tuapse. Em Novorossiysk, foram danificados petroleiros e uma das plataformas de lançamento do Sistema de Defesa Aérea S-400, segundo o Estado-Maior. O grau dos danos causados está sendo esclarecido. Urgente, novos detalhes sobre a implementação da paz. Os pontos do plano russo foram riscados, a Ucrânia mostrou força e impôs sua vontade. Trump está dividido entre dois lados e a decisão sobre o fim da guerra está por um fio. O mundo prendeu a respiração, enquanto Putin esfrega as mãos. Kiev decidiu não ceder nem um centímetro. Será que os EUA finalmente ficaram totalmente ao lado da Ucrânia e a colocarão na dianteira? Isso você vai saber já já. Sem restrições para as forças armadas da Ucrânia, sem proibição de entrada na OTAN e muito mais. O chamado Plano Trump, em sua forma original, já não existe mais. Segundo o Financial Times, ele foi reduzido em quase um terço. No entanto, os detalhes ainda não foram divulgados. Atualmente, depois de Genebra, o número de pontos já não é mais 28. E muita coisa certa foi considerada nesse quadro. Ainda há muito em que todos precisamos trabalhar juntos. É muito difícil. Para fazer o documento final, é preciso fazer tudo com dignidade. E valorizamos o fato de que a maioria do mundo está pronta para nos ajudar. E o lado americano está com uma postura construtiva. Fontes informadas sobre o andamento das negociações relatam que as partes concordaram em continuar discutindo apenas questões relacionadas às relações bilaterais entre a Ucrânia e os EUA. Certos temas devem ser tratados em outros formatos, pois na versão inicial o documento continha nuances que não dependem da Ucrânia de forma alguma. Agora, agindo como uma frente única, a Europa e a Ucrânia decidiram discutir com os Estados Unidos cada um as suas próprias questões, ao mesmo tempo levando em conta os interesses uns dos outros. Essa ligação permite agir não apenas em conjunto, mas também evidencia claramente que interesses comuns, compartilhados entre as partes envolvidas, de fato criam uma base sólida, estável e duradoura para agir juntos, de maneira colaborativa e coordenada. Ao mesmo tempo, para evitar vazamentos após a reunião, nenhuma cópia do novo acordo de paz foi entregue, informou o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Seria Kyslytsya. As cópias do documento acordado em Genebra foram recolhidas de todos, exceto dos chefes das delegações. Apesar disso, alguns detalhes, ainda assim, em nível de boatos, vazaram para a imprensa. Por exemplo, a recusa categórica de reduzir o número das forças armadas sob a imposição de Moscou. Nossos parceiros europeus disseram de forma muito clara que a soberania da Ucrânia não pode ser discutida de jeito nenhum, e qualquer restrição ao exército. E a possibilidade da Ucrânia se juntar a esta ou aquela união, eles também não têm o direito de discutir. E, desse ponto de vista, é evidente que exigências como, por exemplo, fazer alterações na Constituição da Ucrânia para não entrar na OTAN serão retiradas. E me parece que esses são os pontos principais e mais importantes. Outro ponto extremamente importante para a Ucrânia foram as discussões sobre garantias de segurança. Na opinião dos analistas, os representantes de Washington conseguiram transmitir que tais compromissos por parte da Rússia não significam absolutamente nada. Por isso, as únicas garantias possíveis podem ser apenas acordos com os EUA e Europa, assim como o desenvolvimento irrestrito do complexo industrial militar dentro da própria Ucrânia. E aqui, pela primeira vez, foi dito que essas são garantias, não só para a Ucrânia, mas para todo o continente. É importante que, na Europa, se fale sobre garantir a paz por meio da força. Ou seja, os países europeus já dizem oficialmente e abertamente que precisamos estar prontos para lutar contra a Rússia, inclusive no território da Ucrânia, caso, após a assinatura do acordo de paz, a Rússia viole os acordos. Esse momento, na minha opinião, pessoalmente, marca uma mudança realmente tectônica, porque antes ninguém falava sobre essas coisas. Ao mesmo tempo, a Casa Branca considera que as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia foram produtivas. Mas ainda restam algumas divergências, declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, após a reunião. Em entrevista à Fox News, ela também disse que o fornecimento de armas à Ucrânia tem um limite e não pode ser infinito.
aparentemente insinuando que acontecerá com a ajuda dos estados se Kiev pressionar demais sua posição. No entanto, mesmo na questão das armas, nem tudo é tão simples. É a Europa que compra armamento americano para a Ucrânia. Compra mesmo. E desse ponto de vista, as ameaças de Trump, que soaram como se não fossem fornecer armas à Ucrânia, na verdade, isso seria uma violação do acordo não só com a Ucrânia, mas também com a Europa. E perder contratos bilionários e pagar multas por rompê-los claramente não é o que Donald Trump espera. Enquanto isso, a delegação americana já está em Abu Dhabi, onde, por alguns dias, acontecerão encontros com o lado russo. A Rússia receberá um plano de paz, acordado no domingo entre o EU e a Ucrânia. Na opinião de especialistas, considerando que antes as declarações de Moscou eram do tipo "não vimos nada e precisamos entender a questão", desta vez o Kremlin também não está muito disposto a ser construtivo. Mas isso dá à Federação Russa a oportunidade de já construir um sistema pelo qual eles nem sequer vão, digamos assim, se envolver ou considerar esse plano. Dessa forma, eles tentam manter a iniciativa do próprio lado e não se envolver nesse processo de negociação. Porque se envolver nisso é, na verdade, jogar segundo as regras dos outros, segundo as regras de Kiev, da Europa, de Washington. Moscou, mais uma vez, não quer estar naquela posição em que ela é previsível. E quando ela é percebida, antes de tudo, pelos Estados Unidos, como a principal barreira para alcançar a paz. No entanto, como dizem os analistas, ninguém realmente espera que Putin concorde com condições aceitáveis para a Europa sem pressão. E essa pressão deve vir, antes de tudo, de Washington. Portanto, a principal tarefa é convencer justamente os EUA de que o plano de paz deve ser exatamente assim. A julgar pelo fato de que as negociações não se prolongaram muito e terminaram com um jantar em conjunto, isso é claramente um sinal de que tudo correu mais do que positivamente, mais do que bem. Bem, e nós sabemos, o caráter é bastante complicado. Steve Witkoff, uma pessoa extremamente rica e igualmente extremamente exigente, nunca teria concordado, nem mesmo, digamos, por cortesia. Ele simplesmente não teria concordado. Participar e gastar tempo, se ele não achasse que os resultados das negociações o satisfizeram. Enquanto isso, para garantir que o próprio Trump não se desviasse do curso de resolução pacífica aprovado na reunião, voaram para Washington os maiores amigos do presidente americano na política europeia, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que já demonstraram várias vezes que sabem como lidar com Donald Trump. Sensação! A China está tirando da Rússia o que restava. Pequim realmente colocou Putin de joelhos. Xi Jinping está inchando os bolsos com dinheiro russo e cortando regiões inteiras da aliada. Trump observa tudo isso com um sorriso, enquanto no Kremlin não consegue embolar um plano B. As torneiras estão sendo fechadas e, ao que parece, já não restam mais aliados. Será que a China terá forças para continuar agindo de forma sem precedentes e desligar de vez o império? Isso você vai saber já já. A China está abandonando a Rússia. Sim, você não ouviu. Pequim finge humilmente ser uma parceira, mas na realidade usa Moscou como seu ponto fraco. Em nosso país existe uma expressão que se refere a ir latir, irmãos russos e chineses para sempre. E olha só que interessante, recentemente Xi falou ao telefone com Trump e declarou que apoia os esforços de paz dos estados para resolver o conflito russo-ucraniano. Na teoria soa bonito, mas na prática o que acontece? Eu acho que os EUA, a China enviou um sinal político de que vai observar atentamente o que está acontecendo no caminho da resolução pacífica, nos instrumentos de regulação pacífica da guerra russo-ucraniana. A principal tese desse sinal deve ser a seguinte: a Rússia não deve vencer essa guerra, e a Ucrânia, por sua vez, não deve perder. E mais um ponto. Os líderes dos países concordaram sobre visitas. Trump já está se preparando para ir à China em abril. Será que Trump vai conseguir fechar o acordo desejado com a China, comercial especificamente em abril, por exemplo, durante um possível encontro em Pequim? Essa é uma pergunta complexa. Na minha opinião, nada mais profundo, especialmente no que diz respeito à questão do fim da guerra russo-ucraniana, do que o encontro de Trump com Jinping em Pequim, em 26 de abril. 1. O que a China está fazendo de errado em relação à Federação Russa? Parece que tá tudo bem. E tudo isso porque a China está lucrando muito com a Rússia.
Os preços dos produtos de exportação que são enviados para o país aumentaram, em média. Em 87% dos casos, é considerado barato comprar produtos da China, pois o país é conhecido por sua produção em grande escala e custos reduzidos, o que resulta em preços acessíveis. Depois, torna-se muito lucrativo vender esses produtos, que podem ser vendidos por valores bem mais altos, para a Federação Russa. Isso acontece porque a Rússia, atualmente, enfrenta diversas restrições e sanções econômicas, o que limita bastante suas opções de importação. Por esse motivo, a Rússia praticamente não tem mais saída e depende cada vez mais do mercado chinês para conseguir adquirir muitos produtos essenciais. Mas a questão não é só sobre os produtos. A China está entrando aos poucos nas regiões russas, conseguindo acesso a territórios e recursos. Sabe, já existem exemplos no Extremo Oriente onde pequenas vilas já têm maioria chinesa, e lá eles até participam das eleições municipais. E a Rússia, por sua vez, depende cada vez mais da China. E o Putin, será que ele não se incomoda com esse tipo de relação? Novamente, claro que não, claro que isso não agrada a ele. Porque o Putin, ele tem dores fantasmas da época da URSS. Ele, basicamente, durante todo o seu mandato como presidente, ele tentou resgatar uma espécie de grandeza branca, digamos, reunir as terras russas. Mas, na verdade, ele só está levando a Federação Russa ao colapso, a um fracasso total e absoluto, à falência financeira. Pequim está cada vez mais fortalecendo sua influência na Ásia Central, enquanto coloca Moscou em segundo plano. Provavelmente, isso não pode deixar de preocupar o velhote do Kremlin. É necessário fortalecer inabalavelmente a amizade entre a China e o Cazaquistão, unir esforços para promover uma cooperação abrangente e contribuir ainda mais para a paz na região e no mundo inteiro, assim como para o desenvolvimento, a estabilidade e a energia positiva nas relações entre China e Cazaquistão. Tânia, o que realmente comanda a China? Uma verdadeira parceria com a Rússia? Nossos contatos próximos e constantes refletem o caráter estratégico das relações entre Rússia e China, que atualmente estão em um nível sem precedentes de alta e de cooperação mútua. Ou Pequim está apenas aproveitando a situação e agindo em seu próprio interesse? Eles não têm interesse que a Federação Russa vença nesta guerra. Porque se Putin vence nesta guerra, então ele recupera sua subjetividade geopolítica. Ele começa a conversar com todos os atores, por exemplo, com o Ocidente, com o ZEUA e a China no mesmo nível, o que absolutamente não corresponde aos interesses estratégicos da China. Sim, essa é a posição do Skrinita. A China fala sobre amizade, mas só age quando isso lhe é conveniente. Ela lucra com a Rússia, aumenta sua influência e, ao mesmo tempo, fortalece as relações com os Estados Unidos. E Moscou depende cada vez mais das decisões de Pequim. Erdogan atacou de forma urgente o ponto mais vulnerável do Kremlin. Moscou tem estado de choque. O que está acontecendo agora é um verdadeiro nocaute geopolítico. O mar se tornou uma armadilha. Os russos estão simplesmente sendo repelidos. A Turquia está efetivamente fechando suas portas para a Rússia. Putin não esperava um golpe tão duro. O Kremlin foi jogado para fora do curso político mundial. O que espera a Rússia agora? Não perca os primeiros detalhes a seguir. Fim das relações entre Turquia e Rússia. Ankara confirmou o apoio à integridade territorial da Ucrânia e a disposição de ajudar na reconstrução do país após a guerra. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, declarou isso durante uma coletiva conjunta com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Mais uma vez, reafirmamos nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência do nosso parceiro estratégico, a Ucrânia. Ao mesmo tempo, nós, como Turquia, estamos sempre prontos para discutir com a Rússia propostas que acelerem o cessar-fogo e abram caminho para uma paz justa e duradoura. Volodymyr Zelensky, em resposta, destaca: a Turquia tornou-se um parceiro-chave não apenas em questões de segurança, mas também na retomada das trocas de prisioneiros. Um processo que a Ucrânia espera reiniciar ainda antes do final do ano. E agora, muitos processos foram ativados e estamos nos esforçando para que toda essa atividade seja direcionada justamente para a paz, para uma paz digna, para uma segurança garantida. Se olharmos para a política turca, ela sempre foi voltada para os próprios interesses, tanto em relação à Ucrânia quanto em relação à Rússia. Ou seja, a Turquia não deixa de, por exemplo, negociar com a Federação Russa. Eles fazem tudo que está de acordo com seus interesses. Claro, agora estamos entrando na esfera de interesses da Turquia.
Eles nos apoiam e, em certa medida, nos apoiam. A política da Turquia reflete muito claramente toda essa política oriental milenar, muito bem pensada, muito inteligente, onde, em primeiro lugar, sempre vêm os próprios interesses, principalmente os interesses econômicos. No entanto, certa tensão nas relações entre a Rússia e a Turquia ainda é perceptível. Turistas russos ficaram presos a bordo do navio de cruzeiro Nastória Grande, perto da costa da Turquia. Em Istambul, a embarcação não recebeu permissão para atracar no porto. A bordo estavam mais de 600 pessoas, moradores do Krai de Krasnodar, Moscou e da região de Leningrado, que compraram um cruzeiro de 2 semanas no valor de cerca de $3.000. O navio deveria fazer paradas em Marmaris, Antalya, Bodrum e Izmir. Anteriormente, uma situação semelhante aconteceu com o ferry Sea Breeze, que deveria restabelecer a conexão de carga e passageiros entre Trabzon e Sochi após uma pausa de 14 anos. Ao chegar em Sochi, a embarcação não conseguiu atracar e retornou para a Turquia. As autoridades russas explicaram a recusa supostamente pela falta de preparação técnica dos portos e pela impossibilidade de garantir a recepção segura das embarcações. Entendo, já estão chamando isso de resposta da Turquia às ações das autoridades russas. Dizem que a restrição das conexões de transporte está se tornando uma ferramenta de pressão e um indicativo de que a Turquia está se inclinando para apoiar a Ucrânia e limitar as possibilidades da Rússia no Mar Negro. A Turquia também é um importante centro logístico para a Rússia. Afinal, não podemos esquecer que tanto os oleodutos quanto os gasodutos que passam pelo território da Turquia, em primeiro lugar, fornecem gás e petróleo da Rússia. Por isso, os turcos, ou seja, o lado turco, são considerados um hub estratégico não só para a Ucrânia, mas também, e talvez o mais importante de tudo, o único hub fundamental para a Rússia. Isso ressalta a importância do papel turco na região. Enquanto isso, Erdogan teve uma conversa telefônica com o ditador russo. Segundo o Kremlin, as partes discutiram as relações bilaterais, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, assim como questões regionais e globais. Putin supostamente confirmou o interesse da parte russa em resolver o conflito por meios político-diplomáticos. Houve uma troca de opiniões sobre a situação em torno da Ucrânia, inclusive no contexto das propostas americanas para uma solução pacífica. Vladimir Putin destacou que essas propostas, na versão com a qual tomamos conhecimento, seguem a linha das discussões na cúpula russo-americana no Alasca e, em princípio, podem servir de base para uma solução pacífica definitiva, informou o Kremlin. O presidente Erdogan, por sua vez, declarou que a Turquia está pronta para continuar os esforços voltados para alcançar uma paz justa e duradoura, além de participar de quaisquer iniciativas diplomáticas que promovam o diálogo direto entre as partes. A Turquia está pronta, como sempre, para contribuir com todas as iniciativas e planos diplomáticos que promovam contatos diretos entre as partes e abram caminho para uma paz duradoura em nossa região. Embora Ankara busque manter seu papel de mediadora nas relações russo-ucranianas, suas últimas ações demonstram uma orientação cada vez mais clara para o direito internacional e o apoio à soberania ucraniana. Uma reviravolta incrível. A elite russa ficou abalada. Surgiram informações de que Putin não está mais em Moscou. O labirinto de mudanças de local ocultas e locais falsos desmoronou. Residências que antes eram consideradas inexpugnáveis agora estão em zona de perigo. Agora, até lá estão chegando ataques, o que fez o líder do Kremlin fugir nervosamente. Os detalhes dessa virada sem precedentes a seguir na reportagem. Os segredos dos gabinetes de Putin. Descobriu-se que o ditador russo esconde há anos onde realmente está e de onde governa o país. Nos últimos 10 anos, vemos Putin constantemente exatamente neste gabinete. O gabinete claro e funcional, com uma área de 120 metros quadrados, fica no segundo andar do novo prédio de representação em Novo Gariovo. Do lado de fora das janelas, há 1,5 km de floresta. Não dá para espiar lá dentro simplesmente da rua. Lá, Putin faz ligações importantes, realiza videoconferências, se reúne com pessoas e durante quase toda a pandemia de 2020 e 2021, Putin, bem, de acordo com relatos do Kremlin, trabalhou lá. Ou não?
Narrador. Após examinar dezenas de horas de transmissões do programa Moscou Kremlin Putin, os arquivos do site do Kremlin, documentos de compras governamentais, plantas de construção, rotas de viagem de Putin e sua comitiva, bem como reservas de hotéis e viagens a negócios de funcionários da TV estatal, jornalistas do projeto Sistema descobriram que, desde 2015, cópias exatas do escritório do ditador na região de Moscou vêm sendo criadas para ocultar sua localização real em cada momento específico. O Kremlin usa essas cópias para criar a impressão de que Putin trabalha na região de Moscou. Na verdade, grande parte das imagens supostamente feitas na região de Moscou foram gravadas em escritórios falsos, longe de Moscou. Atualmente, sabe-se de pelo menos 3 escritórios absolutamente idênticos em diferentes cantos da Rússia, em Novogariovo, nos arredores de Moscou, na residência Bucharov-Ruchey em Sochi e em Valdai. Cada um deles replica o interior original nos mínimos detalhes, a cor das paredes, a disposição dos móveis e os elementos decorativos, para que o espectador não consiga distinguir um ambiente do outro. O complexo sistema de gabinetes gêmeos permitia ao ditador gravar discursos e realizar reuniões de diferentes pontos do país, criando a ilusão de estabilidade e de presença constante no mesmo gabinete. Apesar da aparente identidade dos ambientes, os jornalistas descobriram pequenas, mas reveladoras diferenças. A altura das maçanetas das portas, as linhas nas paredes e a disposição das pastas sobre a mesa. Foram justamente esses detalhes que se tornaram a chave para desvendar o engano cuidadosamente ocultado. Traçando 2 linhas, podemos afirmar com certeza qual ambiente Putin está usando. Aqui está Novo Ogariovo e aqui está o gabinete cópia. E de novo, aqui está o original e aqui a cópia. Narradora. Desde fevereiro de 2023, Putin praticamente parou de usar o gabinete em Sochi depois que começou a temer ataques de drones ucranianos. A residência Bucharov-Ruchey, que antes era conveniente e segura, acabou se mostrando vulnerável e o ditador começou a procurar lugares mais escondidos e protegidos para trabalhar. Apesar de terem sido criadas várias zonas de defesa antiaérea ali, fica relativamente perto da Ucrânia e o alcance das tropas de drones ucranianas permite que aconteça muita diversão por lá. Por isso, Valdai ainda fica mais longe, é melhor escondido e a topografia lá é mais favorável. Bom, é na floresta, essa residência fica na floresta. Em Sochi, trata-se de uma residência nas montanhas, em um local bastante aberto. Mas é uma espécie, você entende do lar? Ou seja, quando você constrói uma residência maravilhosa de forma que possa ver tanto a montanha quanto o mar, você não apenas vê o mar, como também pode ser visto, em certa medida, pelo mar. Sim? Portanto, Sochi deixou de estar na lista de residências favoritas. Narradora. A partir do início de 2025, o mesmo destino recaiu sobre o gabinete nos arredores de Moscou, em Novo Ogariovo. Agora, os pronunciamentos e reuniões de Putin são gravados em 2 gabinetes diferentes, um no Kremlin e outro no Lago Valdai, na região de Novgorod. Foi lá que montaram mais um gabinete. Jornalistas afirmam que foi justamente a residência de Valdai que se tornou a principal para a família secreta de Putin, formada extraoficialmente com a ex-ginasta Alina Kabaeva. Lá, o ditador podia realizar encontros em sigilo e gravar pronunciamentos, fingindo que eram feitos na residência nos arredores de Moscou. Ela também tem suas próprias características distintivas. A primeira é o interruptor. Ele fica exatamente no centro do painel, diferente do original em Novo Ogarevo ou da cópia em Sochi. A segunda é a emenda na parede, aquela que fica atrás da cabeça do Putin. Ela está bem acima da junção dos painéis. Neste escritório, há seu próprio conjunto de móveis de escrita, um padrão exclusivo na mesa, e ao todo encontramos mais de 150 fotos deste escritório. Bom, esses são os que conseguimos identificar. Vamos mostrar mais uma vez como as 3 salas diferem uma da outra. Em todos os 3 ambientes, a emenda na parede atrás de Putin está em alturas diferentes. É assim que a posição das maçanetas das portas difere. É assim que os termostatos estão posicionados em diferentes locais. E é assim que a mesa e a pasta de documentos aparecem. Narradora. A análise dos vídeos e das rotas de deslocamento mostrou que, apesar de parecer estar trabalhando em Novo Ogariovo, Putin, na verdade, poderia estar em qualquer um dos 3 escritórios mencionados.
Jornalistas registraram como, em um dia, o líder russo aparece no escritório com um reparo, algumas horas depois com outro e, em seguida, volta ao anterior. Em algum momento, desde 2018, o processo de crescimento absoluto do conforto pessoal do corpo físico do presidente, ou seja, daquele que existe, vem ocorrendo por necessidade de Estado. Sim. Ou seja, eis que o corpo do rei deixa de ser o corpo de uma pessoa e se torna um enorme hiperobjeto estatal, no qual surgem clínicas, residências secretas, uma segunda família, na narrativa não paralela à primeira, e ele ainda se divorciou da esposa. E tudo isso já não funciona mais no sentido de vamos pelo menos fingir que o presidente segue as regras, cumpre o cerimonial, mas sim vamos organizar tudo de forma que seja simplesmente conveniente para o presidente. Narradora. E enquanto o Kremlin cria uma aparência de estabilidade e poder, na verdade o ditador russo tem medo. Tem medo dos ataques ucranianos, tem medo de perder o poder, tem medo de qualquer sinal de instabilidade. Por enquanto, é só isso da minha parte. Eu fui Darina Rutskalo com vocês. Mais notícias quentes no nosso próximo programa. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!